2 Reis, capítulo 6. Eliseu dirigia um grupo de profetas, e um dia eles lhe pediram: Senhor, o lugar onde moramos contigo é muito pequeno. Nos dê a licença para irmos até o rio Jordão, cortar algumas árvores, e então construiremos uma casa para que nós possamos morar. E Eliseu lhes respondeu: Podem ir. E um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles, e Eliseu aceitou. E eles saíram juntos, e quando chegaram no rio Jordão, eles começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore, quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e voou na água. Então ele gritou: O que vou fazer agora, Senhor? O meu machado era emprestado. Aonde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. E o homem lhe respondeu: Caiu ali. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou ele na água e fez o machado boiar. Pegue-o, mandou ele. O homem esticou o braço e o pegou. O rei da Síria estava em guerra com Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe para que ele não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam acampados ali e esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou aos homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram em alerta, e isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e perguntou: Qual de vocês está do lado do rei de Israel? E um deles respondeu: Nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu que conta para o rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: Descubram onde ele está, então eu o prenderei. Então contaram ao rei que Eliseu estava em Dotã. Então ele mandou para lá uma grande tropa de soldados, cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite até a cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, um empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Então ele viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então Eliseu disse: Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: Ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Então Deus respondeu à oração dele. Então o empregado de Eliseu olhou para cima no morro, e ao redor de Eliseu estavam muitos cavalos e carros de guerra, de fogo. E quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: Ó Senhor Deus, faça com que esses homens fiquem cegos. E o Senhor Deus Todo-Poderoso respondeu à oração de Eliseu, fazendo com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse: Vocês estão no caminho errado. A cidade que vocês estão procurando não é esta. Então venham comigo, que eu vou levá-los até o homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: Ó Senhor Deus, abre os olhos deles e deixe que eles vejam. E o Senhor atendeu à oração de Eliseu e deixou que os sírios enxergassem novamente, e viram que estavam dentro da cidade de Samaria. E quando o rei de Israel viu os sírios, ele perguntou a Eliseu: Devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Então Eliseu lhe respondeu: Não, de jeito nenhum. Por acaso o Senhor mata os soldados que são prisioneiros da guerra? Então dê de comer e de beber a esses aqui, e deixe que eles voltem para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios. E depois que eles comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Então daí em diante os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria
levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. E por causa disso, a falta de alimento naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pombo custava 5 barras de prata. E certo dia, o rei de Israel estava passeando pela muralha da cidade quando uma mulher gritou para ele: "Ó rei, meu senhor, me ajude!" E ele a respondeu: "Se o Senhor Deus não pode te ajudar, como é que eu posso? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga, qual é o seu problema?" E ela respondeu: "Esta mulher aqui me disse outro dia: vamos comer hoje o seu filho, e a outro dia nós comeremos o seu. Então nós cozinhamos o meu filho e o comemos. E no dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela. Porém, ela o escondeu." E ao ouvir isto, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto. E as pessoas que estavam próximo da muralha, que viram isso, viram que de roupas de baixo ele estava vestido de roupas com panos grosseiros. E o rei então gritou: "Que Deus me mate antes que, se o dia acabe, eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, o filho da Safate." E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns chefes de um povo que havia ido visitá-lo. E antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos chefes: "Aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixe que ele entre. E logo depois o próprio rei virá." Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: "Foi o Senhor Deus que fez cair toda essa desgraça sobre nós, porque então eu ficaria mais tempo ainda esperando que ele fizesse alguma coisa?" E se você gostou da nossa oração, do nosso conteúdo, deixe o like, pois vai ajudar muito o nosso canal e nós ficaremos muito, mas muito gratos. E também inscrevam-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo, estar sempre conectados com a Palavra de Deus. São todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver algum conteúdo novo, que nós estaremos lançando todos os dias. E também comente, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, as nossas orações com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Amém?